Seção 2ª. Do impedimento de ingresso. Artigo 171. Após a entrevista individual e mediante ato fundamentado, o ingresso no país poderá ser impedido à pessoa. Inciso 1º. Anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. Inciso 2º. Nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 2002, condenado respondendo a processo por: alínea A. Ato de terrorismo ou crime de genocídio. Alínea B. Crime contra a humanidade. Alínea C. Crime de guerra, ou alínea D. Crime de agressão. Inciso 3º. Condenado respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Inciso 4º. Que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo país perante organismo internacional. Inciso 5º. Que apresente documento de viagem que: alínea A. Não seja válido no território nacional. Alínea B. Esteja com o prazo de validade vencido, ou alínea C. Esteja com rasura ou indício de falsificação. Inciso 6º. Que não apresente documento de viagem ou, quando admitido, documento de identidade. Inciso 7º. Cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para a isenção de visto ou que não possua visto válido, quando exigível. Inciso 8º. Que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto. Inciso 9º. Que tenha praticado ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na Constituição. Inciso 10. A quem tenha sido denegado visto, enquanto permanecerem as condições que ensejaram a denegação. Inciso 11. Que não tenha prazo de estada disponível no ano migratório vigente, na qualidade de visitante. Inciso 12. Que tenha sido beneficiada com medida de transferência de pessoa condenada aplicada conjuntamente com impedimento de reingresso no território nacional, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 103 da Lei nº 13.445, de 2017, desde que ainda esteja no cumprimento de sua pena. Inciso 13. Que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de emergências em saúde pública internacional definidas pelo Regulamento Sanitário Internacional, ou inciso 14. Que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de emergências em saúde pública de importância nacional definidas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. O procedimento de efetivação do impedimento de ingresso será disciplinado em ato do dirigente máximo da Polícia Federal. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 do caput, o fundamento para o impedimento de ingresso será comunicado à Polícia Federal pelo Ministério da Saúde. Artigo 172. A entrada condicional no território nacional de pessoa que não preenche os requisitos de admissão poderá, na impossibilidade de retorno imediato do imigrante impedido ou clandestino, ser autorizada pela Polícia Federal, por meio da assinatura de termo de compromisso, pelo transportador ou por seu agente, que assegure o custeio das despesas com a permanência e com as providências necessárias para a repatriação do imigrante. Parágrafo único. Na hipótese de entrada condicional prevista no caput, a Polícia Federal fixará o prazo de estada, as condições a serem observadas e o local em que o imigrante impedido ou clandestino permanecerá.
Artigo 173. O desembarque de marítimo embarcado em navio em viagem de longo curso portador de carteira de marítimo expedida por país não signatário de Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre a matéria não será permitido, hipótese em que ele deverá permanecer a bordo. Artigo 174. A admissão excepcional no país poderá ser autorizada a pessoa que se enquadre em uma das seguintes hipóteses, desde que esteja de posse de documento de viagem válido. Inciso 1º. Não possua visto ou seja titular de visto cujo prazo de validade tenha expirado. Inciso 2º. Seja titular de visto emitido com erro ou omissão. Inciso 3º. Tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do país por período superior a 2 anos e detenha condições objetivas para a concessão de nova autorização de residência. Inciso 4º. Seja criança ou adolescente desacompanhando do responsável legal sem autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de viagem que portar, hipótese em que haverá encaminhamento ao conselho tutelar ou, se necessário, à instituição indicada pela autoridade competente. Inciso 5º. Outras situações emergenciais, caso fortuito ou força maior. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no inciso 1º, 2º e 5º do caput, o prazo da admissão excepcional será de até 8 dias. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos 3º e 4º do caput, o prazo da admissão excepcional será de até 30 dias. Parágrafo 3º. A admissão excepcional poderá ser solicitada pelo Ministério das Relações Exteriores, por representação diplomática do país de nacionalidade da pessoa ou por órgão da administração pública, por meio de requerimento dirigido ao chefe da unidade da fiscalização migratória, conforme disposto em ata do dirigente máximo da Polícia Federal. Artigo 175. O tripulante ou passageiro que, por motivo de força maior, seja obrigado a interromper a viagem no território nacional poderá ter o seu desembarque permitido por meio de termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo,